cenário de guerra no Rio Grande do Sul mobilizou o mundo. O que aconteceu no estado brasileiro consternou quem acompanhou de perto e quem vê de longe. Cerca de 80% das cidades do estado foi devastado pelas enchentes. 336 municípios seguem em estado de calamidade. Os últimos dias foram de sofrimento para mais de 1 milhão de moradores. Centenas de pessoas acabaram mortas. E no meio de tanta devastação, a única certeza é de que, de repente, tudo pode se acabar. Estamos saindo só com a roupa do corpo, tá? Não tem essa daí de marquinha, roupinha, carro da hora. Tá aí o carro aí, ó. Já era, acabou tudo. Fica aí a reflexão para alguns aí, ó. As águas começaram a subir na quinta-feira, 2 de maio. Até ali ainda existiam chances de fuga para alguns. Mas muitos moradores não conseguiram e num curto espaço de tempo acabaram vulneráveis, sem abrigos e opções. Foi desta forma que muitos, infelizmente, morreram. Mais de 100 mortes foram confirmadas até aqui. Outras centenas de pessoas estão desaparecidas. Mas seria possível mensurar por imagens toda essa destruição? Imagens de satélite feitas na última segunda-feira mostram a região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tomada pela enchente. Um vídeo que viralizou nas redes sociais faz o comparativo de alguns municípios que foram tomados pelas águas. As imagens de satélite são impressionantes. Este outro vídeo mostra a estátua do Laçador em Porto Alegre, completamente ilhada. Esse é um ponto turístico da capital, importante para os gaúchos, e ficou assim, isolado por um cenário de destruição. As fotos mostram o antes e o depois e a incrível altura que a água chegou no local. Estádios alagados, aeroporto tomado pelas águas e cidades que praticamente sumiram do mapa nas imagens de satélite. Quem poderia imaginar tamanha tragédia? O transbordamento das águas trouxe a consciência de que deste mundo não levaremos nada. Tá todo mundo precisando de ajuda lá. É horrível, tem mais de 700 pessoas lá dentro cuidando das pessoas. A gente precisa de resgate, acabou. A minha casa foi engolida pela água. Mas eu nem tô preocupada com isso, eu tô só com as pessoas mesmo, com a vida. O resto não tem mais o que fazer. Agora eu tô esperando, tomara que salve o resto dos meus parentes. Perdemos tudo. Tudo. Eu não sei se eu vou conseguir sair daqui. E a minha bateria está acabando. Este soldado militar gaúcho caminhou cerca de 20 quilômetros depois que o carro em que estava foi arrastado pela enxurrada. Wagner quase perdeu a esperança de sobreviver e chegou a se despedir da esposa e das filhas. Não sei onde é que está meu carro. Eu não sei nem se eu vou chegar vivo em casa agora. É tudo transbordando. Eu quero dizer que eu te amo, tá, amor? Diz que eu amo minhas filhas. Registros dramáticos de quem viveu o choque de um dia para o outro perder tudo. Para aqueles que sobreviveram, restam a esperança e a fé. Por dias melhores e pela ajuda humanitária que não pode parar. Nos últimos dias, 18 mil voluntários do Unisocial da Igreja Universal se colocaram na linha de frente, em meio às enchentes, para ajudar os sobreviventes em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Nós conseguimos chegar aqui em um lugar que está ilhado, aqui, ó, dá mais de 2 metros de altura, e as pessoas estão aqui no 2º piso desse prédio, e aqui eu tenho crianças. E nós viemos aqui, o Unisocial veio trazer para elas um almoço. Pode entregar aí uma marmitinha para cada pessoa, por favor. Entrega aí pro menininho. Isso. Só pegar e ir embora. Vamos lá. Mais tarde nós vamos trazer a janta, tá? Até as águas baixarem. Alimentos e água mineral sendo entregues de todas as maneiras. Pela água,
e por terra. As equipes de voluntários recebem as doações e transformam em porções de esperança, através de cozinhas solidárias montadas para servir os desabrigados em todos os turnos. Estamos saindo a campo agora com café, pão, uma bolacha, um bolinho, o café da manhã para aquelas pessoas que estão sendo resgatadas e aquelas pessoas que também estão resgatando, que passaram a madrugada dentro de um barco, em cima de um jet ski, salvando as pessoas. Ajuda também abençoando os que estão resgatando, que passam madrugadas e dias dentro da água. Ajuda humanitária da Igreja Universal, que chegou de diferentes formas, com a adição das doações, fortalecimento espiritual e até auxílio em resgates. Voluntários que seguem num trabalho incansável. Uma corrente de solidariedade que não vai parar enquanto existirem pessoas necessitando de ajuda. Uma prova de humanidade e amor ao próximo que faz a diferença. 334 municípios do Rio Grande do Sul já foram ajudados pelo Unisocial da Igreja Universal. Mais de 18 toneladas de alimentos foram distribuídos até aqui. Números que podem e devem aumentar com a solidariedade de todos. Para ajudar as vítimas, você pode fazer a sua doação de onde estiver, através do Pix, com a chave social@universal.org, ou levar até uma igreja universal mais próxima de você doações de alimentos não perecíveis para cestas básicas, ou ainda ajudar doando itens para kits de higiene. A sua doação pode fazer toda a diferença. Quem pensa no próximo pensa como Deus. E quando você ajuda, você está fazendo o que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Por isso você pode continuar doando através da chave Pix social@universal.org, porque toda ajuda tem sido revertida justamente para que possamos continuar dando toda assistência aos nossos amigos e irmãos do estado do Rio Grande do Sul. Nós começamos o programa Saindo da Crise e estamos aqui para ajudar você. Fique ligado conosco nesta programação. Sonha com uma vida financeira estável e com tudo de bom que ela pode proporcionar? Mas a realidade de uma grande parte da população brasileira tem sido um pesadelo. Segundo uma pesquisa, 4 em cada 10 brasileiros começaram 2024 endividados. Dados apontam que de fevereiro para março deste ano, as famílias de renda baixa engrossaram os números de endividamento e inadimplência. No grupo com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, a proporção de endividados era de 79,2% em fevereiro e subiu para 79,7% em março. Em relação à inadimplência, a parcela de famílias que afirmaram não terem condições de pagar as dívidas atrasadas avançou de 11,9% em fevereiro para 12% em março. Um saldo de 70 milhões de brasileiros inadimplentes. 1 ano e 4 meses desempregada, só a palavra de derrota. Escritório sem clientes. Não entrava ninguém. Não recebia uma ligação. Eu recebia ligação de cobrança. Cobrança chegava até a desligar o telefone, porque era tanta ligação de cobrança. Só uma dívida num banco de R$ 2.500, ela foi para R$ 196 mil. Desemprego, desorganização financeira, diminuição da renda familiar
e o uso descontrolado do cartão de crédito. São algumas das principais causas do endividamento que tem levado milhares de brasileiros ao desespero. Eu estava devendo 130 mil, estava com o nome sujo. Não tinha dinheiro para comprar um pão de manhã, né? Eu me lembro que o agiota tinha me dado um dia para me poder pagar ele, ou então ia dar cabo da minha vida. Diante desse cenário tão crítico, o que fazer e a quem recorrer para sair do pesadelo das dívidas, dos credores na porta, das cobranças no telefone a cada minuto e ordem de despejo? É possível dar um basta nessas situações e virar o jogo? Todas as vezes que você usa a fé sobre a palavra de Deus, Deus faz o sobrenatural acontecer. E com certeza é o que você precisa, porque quantas pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão com a vida amarrada, travada, caminhos fechados, parece que tudo que você faz dá para trás, dá errado, mas Deus quer que a sua vida avance. E vai avançar como? Esse testemunho que você vai acompanhar agora. Assista. Cheguei na Igreja Universal ainda criança, minha mãe é um membro da igreja há muitos anos, eu venho de família muito simples, muito humilde do Nordeste e eu sempre frequentava, mas nunca tinha pegado firme, nunca tinha feito um propósito de entregar minha vida no altar de Deus e em determinado momento da minha vida, onde eu já tinha ali um discernimento, já trabalhava, já atuava como esteticista trabalhando para muitas clínicas de estética como funcionária, trabalhava, eu faturava para essas empresas e nem 10% do que eu faturava para essas empresas era o meu salário. Aí eu vi que eu tinha uma visão e decidi ser uma profissional autônoma. Eu fundei praticamente a minha empresa de atendimento a domicílio, comecei a atender como esteticista e foi onde eu tive uma visão. Quando nos conhecemos, eu já vinha de relacionamentos muito falidos, já tinha sido casada a primeira vez e eu já estava muito ferida, muito magoada, então eu me dediquei à minha profissão, mas eu sentia falta de ter uma pessoa que pudesse estar comigo, principalmente no altar de Deus. Eu era de outra denominação, também vinha de relacionamentos, mas relacionamentos também que falidos, né? E ela me apresentou, ela falou, ó, eu sou da Igreja Universal e eu gostaria que você pudesse vir junto comigo, conhecer, frequentar. E eu, de pronto, falei, vamos. Fui com ela, só que ela me apresentou, eu fui um dia, voltei para minha cidade e não parei mais. E eu trabalhava dando aula, então quer dizer, eu dava aula em universidades, dava aulas em cursos de pós-graduação, pelo Brasil inteiro, viajei a alguns lugares, dei palestras em alguns congressos pelo mundo também, e eu sempre tinha muitas ideias para colocar, sempre tive visões de falar assim, eu quero fazer isso daqui, eu preciso, se eu fizer desse jeito eu acho que vai dar certo. Eu já tinha meu mestrado, já estava concluindo o doutorado e mesmo assim não tinha um progresso. Hoje eu sei por que as minhas empresas não saíram do papel. Porque eu usava a força do braço. Então, com certeza, quando eu peguei ali a visão, peguei o conceito de que eu tinha que obedecer, eu tinha que me lançar, ter uma vida com Deus, fazer propósitos. Começaram a surgir oportunidades de trabalho. Principalmente assim, eu falo mais por mim, que era eu dar os cursos, que eu sempre tive esse sonho, sempre gostei de dar aula, era dar os cursos e eu viajei o Brasil inteiro ministrando os cursos. E esses cursos eram exatamente às segundas-feiras. E aí era o dia do congresso. No meu casamento a gente tinha muitas brigas, a gente tinha discussões, a gente
acabava se desentendendo muito frequentemente. Uma das empresas que a gente tinha, essa empresa que estava de vento em popa, em pouquíssimo tempo ela arruinou e eu tive que fechar. Eu percebi que o que eu tinha conquistado, eu tava perdendo. E mesmo sendo abençoada, eu também esfriei. Então eu deixei de frequentar as reuniões e aí foi assim, de mal a pior. Tudo que eu conquistei, tudo que nós havíamos ali projetado, que estávamos sendo prósperos e abençoados, eu fui vendo perder, eu fui vendo indo pelo ralo. Tudo que Deus me deu, porque eu falo que Ele é meu sócio, eu estava perdendo mesmo. Perdi muitas coisas, mas eu lembrei desse pacto com a palavra. Então eu me voltei, eu junto com meu esposo, no final do ano, eu acredito que Deus, Ele escolhe e capacita, porque capacidade eu não tive, saí de uma região super simples, venho de família muito simples, não tive grandes estudos, diferente do meu esposo que é um doutor, fez mestrado, doutorado. Eu não tive essa oportunidade de grandes estudos, hoje eu corro atrás disso, e uma ideia mudou tudo. Eu pedi uma grande iluminação para Deus, muitos anos atrás, antes de conhecer meu esposo, de ter uma técnica, de ter um método que pudesse revolucionar a minha área e mudar a minha vida. E essa ideia, ela veio, eu lancei uma marca, desenvolvi um tratamento que todos os famosos hoje aqui no Brasil me procuram para ter esse tratamento estético. Já estive pessoalmente no Japão, Inglaterra, Estados Unidos, formando profissionais nessa técnica. Eu nunca tinha feito uma viagem internacional. Hoje eu vou para o país que eu desejo, já conhecemos muitas partes do mundo. Então, eu tenho a minha casa do jeito que eu sonhei, tenho as minhas empresas também, muito mais do que eu sonhei, Deus me deu. Então, ou seja, é uma outra vida. Hoje, eu posso estar em diversos países, graças à plataforma online, mas eu posso estar em diversos países. Sou reconhecido pelo trabalho que eu faço junto com a minha esposa. Nós temos um reconhecimento hoje do trabalho que a gente realiza. Então, assim, eu sou totalmente... A transformação é difícil até de falar. Como eu era antes e como eu era depois do congresso, porque assim, a mudança foi 360 graus. Foi absurdo a mudança. E vou falar das palavras da Flávia. Não tem doutorado, não tem mestrado que consiga se comparar ao que a gente aprende lá dentro do Congresso. Não é mestrado e não é doutorado. Eu já tinha isso antes e não saía do lugar. Hoje eu estou com os cursos online. Um dia de lançamento de um curso online, nós faturamos equivalente a 1 mês de portas abertas de clínica. Isso porque nós estamos conectados com profissionais do Brasil e mundo afora. E foi aí que nossa plataforma de curso explodiu de acessos. E tive uma grande ideia também, que são as mentorias. Hoje mesmo, antes de chegar a equipe de gravação aqui, eu fechei um contrato altíssimo também de mentoria para cuidar, através do meu know-how, de profissionais, ou seja, é só bênção, é só bênção. A palavra de Deus, ela promete vida e vida com abundância. A palavra de Deus promete que você teria para emprestar ao invés de pedir emprestado. A palavra de Deus afirma que Deus vai adiante e abre portas. Minha amiga, meu amigo, talvez esta não tenha sido a sua realidade, mas pode ser, se tão somente nesta palavra você crê. Por isso que todas as segundas-feiras, num dado momento, as pessoas, depois do clamor e de tudo mais que é realizado na reunião da prosperidade, elas sentam, abrem a sua Bíblia e nós então, através da palavra de Deus, levamos a você algo que desperta a sua fé e te faz entender que você tem tudo para vencer. Aguardamos por você nesta próxima segunda-feira, às 7, às 10, ao meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Estão aí imagens da nossa catedral, você não paga nada para entrar, para estacionar o carro, para trazer seus filhos e deixar na creche. É um lugar de paz, mas também onde a fé é despertada. Vamos ao intervalo e eu volto já. Seu nome? Giovana. Seu? Felipe. Quem vai falar?
Qual foi a vitória depois da aliança? Como era antes, como é que está agora? Bispo, antes de fazer o pacto com Deus, a gente vivia, eu era assalariado, então vivia, consequentemente, uma vida muito limitada. O dinheiro que eu ganhava só dava para pagar o aluguel de casa e um cartãozinho que eu tinha pequeno. E a gente vivia mal nessa casa, mesmo pagando o aluguel. A gente compartilhava a casa com rato. Quando chovia, a gente ficava apreensivo porque a casa entrava água, e uma vez entrou, quase a gente perde bastante coisa da nossa casa. Assim que a gente veio para o pacto. E também aconteceu situações que a gente uma vez foi tentar se aventurar com um ticket de alimentação que a gente tinha da empresa, para poder sair da rotina, Fomos num restaurante único que na cidade lá de Guarujá que aceitava o ticket. Fomos comer lá e foi no dia 30. Ele viraria para crédito dia 1º, para a gente pagar a conta, E aí a gente foi comer 11h30 da noite. Comemos lá, deu meia-noite, crente, ciente que o débito ia cair, Passou meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 15, os garçons tudo rondando a gente lá, e aí não vai pagar não, e a gente esperando, ligamos na central, moço, eu preciso que o ticket caia aqui para poder pagar a conta, E não caiu, a gente teve que tirar o dinheiro que eu havia recebido do aluguel para poder pagar, e no dia estava eu e ela lá na porta do mercado, tentando ver alguém que pagasse a sua conta, o seu mercado, com dinheiro para a gente poder trocar com o ticket para poder pagar o aluguel. Situações que marcaram, Isso, e teve outra também que eu fui parado, eu tinha uma moto que era um meio de locomoção, até o trabalho, fui parado pelo guarda, o guarda olhou para minha cara, estava toda atrasada, tinha mais de 3.000 de débito a moto, E o guarda olhou para minha cara e falou, rapaz, vende essa moto e paga essa dívida, porque eu poderia te levar aqui agora. Guarda te deu conselho. Deu conselho. E ela também parou no meio do caminho, que eu não tinha dinheiro para botar gasolina, aí ficou parada, e aí eu me lembrei que eu tinha R$1, coloquei R$1 de crédito para chegar R$1 de gasolina para chegar no trabalho. Então foi assim que a gente chegou no pacto. O que é que mudou? Como é que está a sua vida hoje? Além das dívidas que a gente tinha. E aí o que acontece? Vindo ao pacto, a gente recebeu uma inspiração de Deus, firmando essa aliança e coragem. No meio da pandemia, em 2020, a gente recebeu uma ideia, para trabalhar eu já trabalhava, só que para os outros, no ramo de despachante documentalista. Só que aí, mesmo trabalhando assalariado, Deus me deu uma inspiração e falou, volta a fazer isso, mas não para os outros, para você. Aí no meio da pandemia, todo mundo fechando, tudo contrário, a gente abriu numa garagezinha pequena que a gente tinha lá em casa, tínhamos um computador que travava mais do que tudo, E foi assim que a gente começou a tocar o negócio. E as coisas começaram a fluir. Vieram o cliente do outro lado da cidade para poder fechar serviço com a gente, e um indicando o outro, e as coisas começaram a fluir de uma forma que até eu fiquei abismado, de boca aberta. E as pessoas que estavam em volta da vizinhança falaram, como pode? E via carrão entrando dentro de uma favela, entrando carrão para poder fechar serviço com a gente, dando dinheiro alto para a gente lá. E a gente começou ali, Deus foi abençoando. Dali a gente foi para um lugar melhor, Abrimos o escritório ali. Daquele lugar a gente foi para um outro lugar que era na avenida. Hoje, atualmente, a gente está na avenida, além, é claro, de uma outra loja que a gente abriu. Com essa inspiração, a gente conseguiu comprar uma casa, avaliada em 100 mil lá no Guarujá. Elas estão alugadas hoje, atualmente, as duas casas, são duas. A gente conseguiu também comprar o carro, e saímos daquele lugar que a gente compartilhava com o rato e ficava apreensivo quando chovia, para uma área mais nobre. Miséria acabou, pagou a quem devia, está em paz agora. Sim, senhor, pagamos todas as dívidas em paz. Hoje a gente vai no restaurante, não precisa esperar da meia-noite que a gente vai lá e paga. Deus abençoe. E o principal é o Espírito Santo, É Ele que nos tem fortalecido, nos tem dado ideia, e é Ele que tem nos sustentado até aqui. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. Deus abençoe. Seu nome? Bárbara. Seu? Adriano. Quem fala dos dois? Qual foi a mudança que você alcançou depois que começou a fazer o congresso? Chegou numa situação onde pegou uma dívida que para pagar por completo era R$1,5 milhão. E seguindo em cima disso, a gente agora quitou a dívida, pagamos esse R$1,5 milhão, o equivalente. Era impossível? Era impossível, não tinha como, porque a gente dependia de algumas coisas que legalmente não tinha como acontecer, dependia de alguns investidores que não tinham o incentivo para fazer isso acontecer, mas a gente orava todo dia, perseverava, sabia que Deus ia honrar, porque a gente estava sendo fiel.
E pagamos, e não só pagamos, mas o nosso negócio está prosperando mais do que nunca. A gente nunca prosperou tanto quanto a gente está prosperando agora. Mais de 100 mil de dívidas, onde eu tinha nome protestado, cheques devolvidos. Na época tinha cheque, estava devolvido, era protesto no SPC, Serasa, todo meu nome, um caos. Você não estava aguentando a pressão e só vinha na mente que a solução era tirar a própria vida. No caso, eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu tentei me jogando debaixo de carro, me jogando de cima do meu apartamento. Teve uma vez que meu filho chegou em mim e falou, eu tentei na frente dele o suicídio, e meu filho pegou e falou, mãe, não faz isso, mãe. Pegou pela minha perna, eu já ia me jogar, e ele pedindo ali para mim não fazer aquilo. E aí foi aquilo ali que me deu força. Me deu força, assim, né? Aí eu cheguei uma vez e falei assim, pastor, eu não tenho mais jeito. A única solução para mim é acabar com a minha vida, eu não tenho mais jeito. Aí o pastor falou assim, dona, você tem jeito sim. E ali eu peguei e falei assim, eu vou partir para ficar firme no pacto e eu vou conseguir montar a minha loja. Porque eu já tinha determinado dentro de mim, porque eu tinha feito essa aliança com Deus e firme com o Senhor, né? E aí? E aí que aconteceu que menos de 5 meses depois que eu voltei, firme no pacto com Deus, sendo que eu já tinha pagado todas as minhas dívidas, já tinha limpado o meu nome no SPC, Serasa, cheque protestado, tudo estava tudo limpo já, com crédito na praça, tudo graças a Deus. E aí eu conquistei a minha loja. Hoje eu estou com a minha loja de roupa. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase 360 mil reais, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, eu senti muito a presença de Deus aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu fui ouvindo, me dedicando, fazendo aquilo que a gente ouvia do altar. E Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente 2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá, estive vindo para cá, tenho uma chácara, tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Meu amigo, minha amiga, pare de ficar lutando com a força do braço, tentando do seu jeito. Pare de ficar aí acreditando que você sozinho é capaz de chegar a um determinado lugar. Deus quer lhe ajudar, mas para isso, sabe o que você precisa fazer? Firmar uma aliança com Deus. Nessa segunda-feira, se você não tem aliança, você vai ter a oportunidade de receber. Se você já tem, não se esqueça, não é um presente, é um propósito. E todas as vezes que você firma um propósito com Deus, com certeza esse Deus transforma a história da sua vida. Vem estar conosco aqui na Catedral da Fé, segunda-feira às 7, às 10, ao meio-dia, 3 horas da tarde, 18 horas, 19h30, na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Uma dessas alianças aí pode ser sua, você não paga nada, mas é necessário que você entenda que se você empenhar a sua palavra, a palavra de Deus na sua vida, ela se cumprirá. Ficamos por aqui com a nossa participação, nós queremos lhe ajudar, inclusive, à sua disposição está o número da nossa central, 11 3573 3535, 11 3573 3510, você pode mandar mensagem de texto e áudio, e pastoronline.com, essa plataforma digital à disposição de todos para que você possa então ser ajudado.
Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa.